Não, vou te falar um negócio, cara. Esse negócio de Flamengo cansa, cara. Pô, ele suga a nossa energia, tá ligado? Essa bipolaridade, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Pô, já começa o ano com uma novela pra renovação de contrato do Felipe Luiz. Aí, pô, começa o Campeonato Carioca, o Sub-20 faz merda, perde uma partida atrás da outra, tem que botar os titulares. Aí perde Fla-Flu, perde Supercopa, perde Recopa. Aí consegue ganhar de 8-0 Madureira e bem pra final do Carioca, demite Felipe Luiz. Pô, irmão, é muito estresse, cara. Suga muita energia, tá ligado? Pô, aí eu não sei como é que o torcedor do Flamengo consegue ter psicológico pra isso, irmão. Pô, é muito estresse, cara. Puta que pariu, realmente, cara. Deve ser muito problema, né? Muito estresse, né? Puta que pariu. Coitado de vocês, meu Deus. Não, vou te falar. Fala, rapaziada. Leonardo Jardim já deu o primeiro treinamento na data de ontem e vocês estão curtindo aí algumas imagens, né? O Leonardo Jardim, que já eu passo para vocês qual o estilo de jogo do Leonardo Jardim. Será que o Leonardo Jardim irá botar o Flamengo assim como o Cruzeiro jogava, um time reativo, ou será que ele tem outros tipos de estratégia em relação a outros clubes que ele treinou? Já a gente vai desvendar isso para vocês em relação a Flamengo versus Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, primeira partida, Sub-17. Já eu passo também como foi esse jogo e sobre o mercado da bola. O Flamengo, já garanto para vocês aí, gastou mais de 300 milhões de reais. Já eu passo o número exato em relação a 3 contratações. E hoje temos, né, às 9h45 começa a transmissão, mas a partir das 10 horas, Flamengo versus Botafogo pelo campeonato feminino, pela Copa Rio feminina, ok? É isso. Se vocês quiserem e puderem, né, gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva na Flageral, acione o sininho das notificações, bota ali todos. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. E rapaziada, Leonardo Jardim deu o primeiro treinamento, a primeira atividade física, ele comandou na parte da tarde, na data de ontem. E os jogadores já começaram ali a conviver com um novo técnico. Lógico, foi um baque muito grande perder o Felipe Luiz em relação aos jogadores. Acho que todo mundo ficou espantado, né? Não só a torcida do Flamengo, como os adversários e também os jogadores. Mas vida que segue. Temos que apoiar o Leonardo Jardim, os jogadores se adaptarem o mais rápido possível e a possibilidade maior em relação à estratégia do Leonardo Jardim dentro de campo. Felipe Luiz, ele dava muito valor à posse de bola, né? Às vezes o Flamengo ia rodando a bola de um lado para o outro. E em relação ao Jardim, que foi até uma indicação, uma curiosidade aí para quem não sabe, né? Foi uma indicação do Jorge Jesus. Quando ele deixou o Flamengo, ele falou: para me substituir, que tenha características parecidas ou comigo, indico aí o Leonardo Jardim. Na época, o Flamengo não conseguiu a contratação dele porque ele tinha dito que preferia continuar a carreira na Europa, queria dar um tempo em relação ao futebol na época. Então, ele acabou prosseguindo com a sua carreira em outros países, né, nos Emirados Árabes, depois veio aqui para o Cruzeiro. E em relação ao estilo de jogo, no Cruzeiro era um estilo mais reativo. Só que o Leonardo Jardim, ele é um técnico experiente, tem algumas alternativas em relação à sua estratégia de jogo e pela indicação do Jorge Jesus, o Leonardo Jardim ele gosta de um time mais vertical, quando o time tem qualidade, tem peças ali para que ele possa usufruir da melhor maneira possível dessa característica que ele gosta, que é aquele jogo vertical, não tocar, não ficar girando tanto a bola e tentar ser mais incisivo e partir sempre para dentro da área adversária, como a gente lembra do time do Jorge Jesus, né? Tomara que dê tudo certo, que a gente consiga ter uma simbiose boa do técnico com os jogadores e com a torcida do Flamengo, e que isso já venha, que essa resposta, se Deus quiser, já venha no próximo domingo. Mas vocês estão vendo aí imagens do treinamento dessa primeira atividade do Leonardo Jardim. Vai demorar um tempinho para poder se adaptar, mas é um técnico que tem bastante experiência. É um nome que eu gosto, sim. Eu não iria demitir. Se eu tivesse na diretoria do Flamengo, de jeito nenhum eu iria demitir o Felipe Luiz, ainda mais da maneira que foi.
E conforme vocês podem ver aí, trechos, né, do primeiro treinamento, a primeira atividade do Leonardo Jardim, que sim, vai demorar um tempo para se adaptar, mas tomara que essa adaptação ela aconteça o mais rápido possível e a aceitação também dos jogadores, que é importante, né? Quem entra dentro de campo são os jogadores e segundo o que a gente pode ver por aí, até em curtidas mesmo, o Danilo foi um dos que mais sentiu a saída do Felipe Luiz e o Danilo é um dos líderes desse elenco. Então que o Leonardo Jardim tenha um bom relacionamento, principalmente também com o Danilo. É isso, que tudo dê certo no próximo domingo. Se ele chegar e no próximo domingo a gente conseguir bater campeão, aí o caminho fica bem mais tranquilo para que ele prossiga da melhor maneira possível. E se o resultado for negativo, galera, a culpa realmente também não pode ser colocada nem no Leonardo Jardim, nem no Felipe Luiz, que deixou o Flamengo, né? Tomara que tudo dê certo para essa partida e com certeza a nação rubro-negra vai estar apoiando das arquibancadas, das redes sociais e torcendo para que tudo dê certo, porque a gente quer paz, a gente é torcedor do Flamengo, mas a gente quer paz, e paz é algo que a gente nunca tem. É isso, deixa a opinião de vocês aqui, primeiro treinamento, e se vocês estão empolgados, né, em relação ao nome Leonardo Jardim, e vamos lá, para cima deles. E rapaziada, o Flamengo fez ontem a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro fora de casa. Infelizmente, resultado negativo, o Flamengo perdeu por 1-0. E agora a gente, na próxima semana, vai jogar aqui no Rio de Janeiro. Só que como o placar foi 1-0, o jogo está totalmente em aberto. Só que o Flamengo precisa melhorar de um modo geral, até porque o Atlético Mineiro, conforme vocês podem ver aí nos melhores momentos, né, ele dominou praticamente as ações. Os ataques do Atlético Mineiro eram ataques mais perigosos do que os ataques rubro-negros. O Flamengo teve uma ou duas chances ali durante o jogo todo e, assim, é ruim demais perder, né? Mas pelo menos não foi um placar mais elástico e deixa em aberto aí a possível classificação do Flamengo para as quartas de final. Mas só que a gente tem que dar uma organizada, principalmente naquela pressão no ataque adversário, porque pelo que eu vi ali, o time do Atlético Mineiro, ele gosta, como se fosse o time do Diniz, né? Ele gosta de sair jogando. Então, se a gente conseguir fazer uma pressão maior na saída de bola deles, acredito eu que a gente chegue mais perto do gol, como aconteceu aí nessa primeira partida. É isso em relação à Copa do Brasil Sub-17. Semana que vem, provavelmente lá na Gávea, o Flamengo, sem a transmissão de imagens, né, fará esse segundo jogo. A gente vai torcer para que tudo dê certo e a gente consiga passar para a próxima fase, ok? Em relação a destaque do Flamengo nesse time, o Isaac Silva é uma dessas peças aí para a gente ficar de olho, né? O menino, além de fazer muitos gols, é um moleque driblador, vai para cima, geralmente ele consegue se dar bem no 1 contra 1. Então, fica de olho aí nessa fera braba do nosso Sub-17. Infelizmente, não temos a transmissão dos jogos Sub-17 pela Flamengo TV, aí a gente não consegue acompanhar mais de perto as nossas pequenas joias, tá? Por enquanto, a Flamengo TV apenas passa jogos do Sub-20. Tomara que eles mudem de ideia até para a gente poder ver mais de perto, né, os nossos pequenos jogadores. É isso. Se vocês tiverem alguma observação aí sobre as oitavas de final da Copa do Brasil, vocês coloquem, por favor, aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam desses melhores momentos e quem viu o jogo, o que vocês acharam da partida. E rapaziada, sobre a janela, né? Fechou a janela de transferência e o Flamengo gastou mais de 330 milhões de reais em 3 reforços. Vamos falar para vocês os reforços, né? E uma curiosidade também em relação ao Paquetá, que foi o reforço mais caro. O Paquetá custou 42 milhões de euros, que dá mais ou menos 260 milhões de reais. E o Paquetá, ele falou, né? Ele já tinha dito que o maior responsável pela vinda dele para o Flamengo foi o Felipe Luiz, que ligou diretamente para ele. Eu acho que o time da demissão do Felipe Luiz foi o pior possível, né? Se a diretoria tinha esse desejo de demitir, eu acho que o melhor para a diretoria que iria demitir, né, porque eu acho que não era para ter sido demitido, era demitir ele depois do Flamengo e Lanús. Aí demite depois de 8-0. Time péssimo. E aí o Paquetá, ele até falou, né, sobre isso, falou que eu acabei de passar para os senhores, que o maior responsável foi o Felipe Luiz, mas os jogadores também ganham muito bem e tem que se adaptar a um novo técnico. Em relação às duas outras contratações, Vitão custou
65 milhões de reais, mais ou menos 10 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia. E o Andrew, goleiro que veio lá de Portugal, ele custou 1,5 milhão de euros, dá mais ou menos 9,5 milhões de reais, tá? Então, totalizando, a gente gastou nessa janela do início do ano 334 milhões de reais, para ser mais exato. E aí, vocês gostaram das contratações? Vocês acharam que o Boto conseguiu acertar em todas elas? Vocês mudariam alguma? Não trariam algum jogador? Tentariam algum centroavante, né? Que, galera, centroavante é um setor que a gente só depende do Pedro, né? O Pedro é um excelente jogador, fez 4 gols no último jogo, mas acaba às vezes tendo algum problema de contusão e aí a gente fica tendo que improvisar. Nessa janela, né? Respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, eu traria ou também, deixaria de trazer aí um goleiro reserva, para enxergar alguns goleiros da base aí com condições de serem o reserva imediato, mas eu traria com certeza um centroavante para marcar os gols quando o Pedro ou não estiver em boa fase ou não estiver tendo condições de entrar em campo por causa da parte física. É isso. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, agora apenas uma curtinha para desejar boa sorte às nossas meninas que vão jogar daqui a pouco contra o Botafogo. Geralmente temos jogos aí com um caminhão de gols. Tomara que esse dê certo e o caminhão de gols seja pro time rubro-negro, tá bom? Era só isso pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Boa sorte pras meninas, aquele pensamento positivo. E quem puder, curta aí já na Flamengo TV, Botafogo versus Flamengo pela Copa Rio Feminina. Muito obrigado pela presença de cada um. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui na Fly Geral, porque a Fly Geral ela tem tudo da base ao profissional.